A mulher sonhou, ela mandou para mim que tinha uma caixa com uma pessoa morta dentro. E aí a polícia vinha para fazer autópsia. E quem matou essa pessoa, toda cortada, estava lá, no meio da multidão. E quando abriu a caixa estava branca. A pessoa estava branca, pálida. Era uma pessoa. Então é um sonho muito macabro, né? 2 pessoas tiveram o mesmo sonho. E essas 2 pessoas são totalmente... Uma não sabe a existência da outra. Só que uma sonhou dentro da caixa e a outra sonhou no chão. A única diferença, do mesmo jeito, uma pessoa morta, decapitada, cortada os membros, né? A da caixa era do mesmo jeito. Aí vinha um polícia e olhava e dizia, esse corpo não serve para nada. Vamos investigar. Mas ela olhava e via quem matou que estava próximo. Olha que sonho. Será que foi um sonho de lua? Que pesadelo terrível foi esse? Bem, isso é coisa do passado, né? Esse cara que matou essa pessoa é um demônio. Essa pessoa que está dentro da caixa é uma pessoa que foi prejudicada pelo demônio. É coisas do passado, porque já é velho. A caixa e a pessoa era velho. Aí tem a polícia, tem a multidão olhando, e tinha o cara que fez esse problema, estava no meio da multidão. E ela sabia que no meio da multidão estava o assassino. Moral da história. Esse cara é um espírito, a polícia é a lei, e essa mulher morta são derrotas ou alguma coisa do passado que ela sofreu. Tipo separação, tipo final de casamento, né? Aí esse polícia, ele disse que não dá para fazer autópsia, né? Veja que os membros estavam separados, tanto do primeiro sonho quanto do segundo sonho. Um sonho, as 2 não se conhecem, é totalmente diferente, uma no norte e outra no sul. Uma era na entrada da casa e outra era no meio da rua. Então é um sonho muito parecido, né? Só mudou a caixa, né? Foi um pesadelo terrível que essas 2 teve. Todos esses 2 sonhos que ela teve, ela deve estar me ouvindo agora pelo zap, remete a coisa do passado. Como se o sonho estivesse dizendo, aquele que provocou a destruição e a morte no passado está perto. Você está me entendendo? Essa morte aí, às vezes, não é física. Essa morte aí, ela é espiritual. E esse morto aí é um tipo de casamento, um relacionamento, alguma coisa que deu errado. Foi morto. Entendeu? E a lei dizia, não dá para analisar. E é ligado à separação, porque todos os 2 casos, os 2 sonhos, as pessoas estão desmembradas. Estão sem cabeça, estão cortados os pés, as mãos, né? Então isso poderia ser um sonho de alguém que fez isso com alguém? Poderia, mas nesse caso não. Isso aí é uma coisa do passado, que houve e está se apresentando. Mas nesse caso da caixa, o cara que fez o mal estava lá no meio da multidão. Então, o que o sonho está dizendo? Aquele que fez o mal no passado, porque a caixa é passado, o corpo é passado, fedia muito, fama, ele está no meio da multidão. Olha, então é um espírito destruidor. Então, o que o sonho está dizendo é um alerta para você, porque aquele que matou, que Satanás veio roubar, matar e destruir, ainda está próximo. Ele não foi embora. É um pesadelo, e um dos piores que existe. Pelos detalhes dos sonhos macabros, isso é um sonho macabro. Para você evitar pesadelos, assim que tiver, muda a posição da cama. Repreenda este sonho, deixa o passado no passado, se dane o passado. Né? O legista falou que não tinha condição nem de olhar. Então não olhe não, mas você tem que se acordar que o sonho está dizendo, o assassino está próximo. Está no meio do povo, está no meio da multidão. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem é que entendeu esse sonho? Sonhão! Sonhão! Hã? Misericórdia, pastor. Macabro mesmo. Macabro em todas as 2 foi macabro. Todas as 2 o sonho parecido. Está aqui no meu zap. Né? Todas as 2 tiveram um sonho muito parecido, velho. Parece, só muda a caixa. Mas o defunto era do mesmo jeito, todo cortado, perna, braço, essas coisas, né?
Só que um estava numa caixa e o outro estava no meio da rua. A segunda não disse se via o bandido, né? Mas a primeira disse que o bandido estava no meio da multidão. Olha, faz sentido, pastor. Ele está no meio do povo, os espíritos, mas andam por aí. O espírito que provocou a destruição de alguma coisa na vida dela, que essa caixa é ligada a ela, ainda continua vivo, ainda continua atuante. E existe muita polícia, então muita lei, está no meio da lei. O que o sonho está dizendo é o que houve no passado, o defunto que houve no passado, de separação, porque é tudo cortado. O cara que fez isso, que é o espírito mal, maligno, ele está no meio da multidão. E o cara no meio da multidão, mesmo assim, olhando. E os soldados olhando, o soldado abrindo a caixa. Olha, está repreendido em nome de Jesus, repreenda esse sonho, porque Deus é grande. Tá? E preste atenção, repreenda, tem um espírito aí. Esse espírito, quando o sonho mostra, porque ele está com vontade de atuar de novo.